A paz do Senhor Jesus, vamos mostrar mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 3, que diz: Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas da carne, no coração. Nós vamos ver que Paulo, que está desde o capítulo 2, nós vamos ver que Paulo ele está falando, ele está defendendo, o seu ministério. E ele fala sobre o caráter e os frutos, do seu ministério. Ele diz que ele dá graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em meio à dificuldade. E Cristo, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Então, Paulo está dizendo que através de Deus, através de Cristo Jesus, é manifesto o cheiro do conhecimento. Ele diz ainda porque para Deus somos um bom cheiro de Cristo. Nós nos que salvam e nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte, para aquele que se perde. Mas para aquele cheio de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, que antes falaram de Cristo com sinceridade, ou melhor, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então Paulo está dizendo aqui que eles não são como falsificadores, da palavra de Deus. Porque já naquele tempo já havia, muitos que falsificavam, a palavra de Deus. Muitos que já pregavam, sem compreender a mensagem do Senhor e sem se importar com o que acontecia com seus ouvintes. Não estavam preocupados em promover o reino de Deus. O que eles queriam era apenas dinheiro. Nós observamos que ainda existe, pregadores, ensinadores, que se importam apenas com o dinheiro e não com a verdade. Aqueles que verdadeiramente falam em nome de Deus devem ensinar a sua palavra com sinceridade e integridade e nunca pregar por razão egoísta. Então, Paulo, ele começa no capítulo de número 3, falando sobre essa situação. Já falando sobre, no versículo 1 do capítulo 3 de 2 Coríntios, ele diz: será que com isso estamos começando a recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, com alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Então, Paulo está dizendo que ali alguns falsos ensinadores, eles começavam a levar cartas de recomendação, forjadas para autenticar-se, para autenticar a sua autoridade. Paulo ele declarou que de forma direta que não precisava de tais cartas. Os crentes, para quem Paulo e seus companheiros pregavam, já eram como uma carta, de recomendação. Então, nós vamos observar que já naquela época havia essas cartas forjadas. Era aquilo que as pessoas chegavam, apresentavam, e para dizer realmente, por onde passou, quanto tempo teve, pregando, fazendo, enfim, coisas que muitos hoje ainda vivem nessa situação.
Muitos até recomendam quem não deveria ser recomendado para determinadas atividades, até mesmo eclesiásticas, né, por realmente interesse próprio. Vamos observar que Paulo ele diz no versículo 2: vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no coração. Então, Paulo está dizendo que aqueles cristãos ali em Corinto, eles já são a carta de Paulo e dos demais apóstolos ou pregadores. Porque o que o Espírito Santo de Deus estava fazendo na vida deles era resultado daquilo que Paulo e seus companheiros estavam ensinando. E isso refletia a glória de Deus. Então Paulo vai dizer, não, vocês são a minha carta já escrita. Vocês são a carta. E Paulo, ele usa poderosas imagens, né, da famosa passagem do Antigo Testamento para lembrar o dia prometido no qual o povo de Deus terá, né, novos corações e um novo começo. Né? Nenhum ser humano pode considerar como seu o crédito pelo processo de conversão. Né? Esta é uma obra do Espírito de Deus. Não nos tornamos crente por seguir alguns manuais ou usar algumas técnicas. Nossa conversão é o resultado da presença do Espírito Santo em nosso coração, implantado pelo próprio Deus, dando-nos assim um novo poder para vivermos para Deus. É o Espírito Santo de Deus que, operando na nossa vida, ele vai fazer com que nós viemos pregar com ousadia, viemos falar, né, do amor do Senhor Jesus, né, como um bom cheiro, né, cheiro de Cristo que vai ser exalado. Né? Paulo ele bota aqui como uma carta de Cristo, né, sendo ali apresentada, aquela própria pessoa cheia do Espírito Santo, não vai ter como ninguém, né, se enganar, né, vai saber que o Espírito vai testificar. Então, muitos hoje estão à procura de status, de posições, estão à procura, né, de credenciais, de buscar não que não seja importante, né, ter, sim, estar muitas das vezes, né, convencionado, um lugar idôneo, onde realmente vai acrescentar na sua vida, né, estar no ministério, isso é importante, mas a maior carta, né, é quando as pessoas veem a glória de Deus em nós e que o que está sendo realizado está impactando vidas, está tocando. Então essa é a maior credencial, é a maior, né, carta, é a maior carta de recomendação que uma pessoa pode ter, ser recomendado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo que o homem não reconheça, não recomende, mas o Espírito Santo de Deus faz a diferença na vida daqueles que realmente se colocam, né, na posição para ser usado por ele. Né? No versículo 4 ele diz: esta é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que sejamos capazes por nós mesmos de reivindicar coisa alguma, como nossa. A nossa capacidade, ela vem de Deus. Né? Paulo não estava se vangloriando. Ele deu a Deus o crédito por todas as suas realizações. Né? Enquanto os falsos ensinadores, né, se gabavam do seu próprio poder e sucesso. Paulo expressou a sua humildade diante de Deus. Ninguém pode reivindicar que tem agido de forma adequada sem a ajuda de Deus. Né? Ninguém é suficientemente competente para desempenhar as responsabilidades do chamado de Deus por sua própria força.
Sem a habitação do Espírito Santo, nosso talento natural pode nos levar somente até certo ponto. Como testemunhas de Cristo, precisamos do caráter e da força especial que somente Deus pode dar, né? Não temos capacidade nenhuma de nós mesmos, por nós mesmos, de fazer realmente, né, algo que refletir a glória de Deus na nossa vida sem o Espírito Santo de Deus. Né? Devemos confiar, né, e saber que por meio de Cristo Jesus, né, o Espírito Santo de Deus ele habita em nós, porque sem ele habitar em nós, nós fracassamos. E é o que muitos hoje estão procurando viver, muitos querem viver de forma sem realmente a presença do Espírito Santo, mas querem se recomendar a si mesmo, querem falar de si mesmo, e não ser uma carta, não ser o bom cheiro, né, o cheiro de Cristo. Nós vamos ver que no versículo 6 ele diz: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, essa frase, a letra mata e o Espírito vivifica, significa que tentar ser salvo mantendo as leis do Antigo Testamento terminará em morte. Somente crendo no Senhor Jesus Cristo, uma pessoa pode receber a vida eterna por meio do Espírito Santo. Ninguém, exceto Jesus, cumpriu a lei perfeitamente. Deste modo, o mundo inteiro está condenado à morte. A lei faz as pessoas perceberem seu pecado, mas não pode dar vida. Sob a nova aliança, que significa promessa ou acordo, a vida eterna vem do Espírito Santo. O Espírito, ele dá um novo viver a todos que creem em Cristo. A lei moral, né, os 10 mandamentos, ainda aponta os nossos pecados e nos mostra como obedecer a Deus. Mas o perdão vem somente pela graça e misericórdia de Cristo. Então, nós observamos que muitos estavam focados, né, somente na lei, somente na letra, né, somente no que estava escrito, mas somente Jesus, somente Ele tem o poder de perdoar pecados. Né? A lei não pode te dar a vida, ela te dá o conhecimento, a direção de que estamos andando longe de Deus. Mas Jesus Cristo ele veio para nos dar vida, e vida com abundância, né? E perdoar os nossos pecados. Então, que nós possamos crer em Jesus Cristo, saber que sem Ele nada podemos fazer. Que nesse dia você seja o bom cheiro de Cristo, que vai ser exalado, né? Todos vão sentir, né, o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus e o cheiro de Deus através da sua vida. Né? Que também nesse dia você seja a carta, né, a carta escrita, não uma carta escrita para que se venha recomendar alguém que não tem o Espírito Santo, mas que essa carta escrita seja vista na vida, né, seja a sua família, venham ver Cristo, a glória de Deus na sua vida através da sua família, através do seu ministério, através da igreja, não do reconhecimento humano, mas do reconhecimento de que Cristo te recomendou, né, para que você pregue a palavra, para que você seja um homem, uma mulher, um jovem cheio do Espírito Santo. Isso não vai, nós não vamos depender de ninguém, de homem nenhum, de posição nenhuma, de cargo nenhum, para ser essa carta de Cristo e para exalar esse cheiro de Cristo. Então, que nesse dia o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração, que você possa meditar nessa palavra e sair hoje, começar a iniciar esse dia, ou terminar esse dia dizendo: eu sou a carta de Cristo. Eu fui, eu sou o cheiro de Cristo nessa terra.
porque o Espírito Santo de Deus ele habita na minha vida. Que Deus te abençoe nesse dia.